Bom dia, eu chamo-me Catarina. Solicitamos alguns minutos do seu tempo para responder a este questionário, o qual servirá para compreender melhor os hábitos e as opiniões dos encarregados de educação das turmas do Centro Educativo das Lagoas, em aspectos relacionados com as abelhas e a vida na Terra, no âmbito do projeto NEPS. A sua sinceridade nas respostas é fundamental para o êxito da pesquisa. As suas respostas são muito importantes. As informações recolhidas são confidenciadas e só serão utilizadas para fins estatísticos, a serem utilizados nas atividades escolares. Agradecemos a sua colaboração. Em primeiro lugar, vamos falar da abelha em si. Em sua opinião, a abelha pertence a que classe de animais? Mamífero, anfíbio, inseto, réptil, ave, peixe? Inseto. 2. Sabem quantas partes se divide o corpo da abelha? Sim. Em que parte se divide o corpo da abelha? Cabeça, tórax e abdômen. Bom dia, eu sou o Afonso. Solicitamos alguns minutos do seu tempo para responder a este questionário, o qual servirá para compreender melhor os hábitos e as opiniões dos encarregados de educação das turmas do Centro Educativo das Lagoas, em aspectos relacionados com as abelhas e a vida na Terra, no âmbito do projeto NEPS. A sua sinceridade das respostas é fundamental para o êxito da pesquisa. As suas respostas são muito importantes. As informações recolhidas são confidenciais e só serão utilizadas para fins estatísticos a serem utilizados nas atividades escolares. Agradecemos a sua colaboração. Em primeiro lugar, vamos falar da abelha em si. 1. Em sua opinião, a abelha pertence a que classe de animais? Inseto. Sabem quantas partes se divide o corpo da abelha? Bom dia, chamo-me Luana. Solicitamos alguns dos minutos do seu tempo para responder a este questionário, o qual servirá para compreender melhor os hábitos e as opiniões dos encarregados de educação das turmas do Centro Educativo das Lagoas, em aspectos relacionados com as abelhas e a vida na Terra no âmbito do projeto NEPS. Em primeiro lugar, vamos falar da abelha em si. 1. Em sua opinião, a abelha pertence à classe de animais mamífero, anfíbio, inseto, réptil, ave, peixe. Inseto. Considera corretas. A abelha tem 4 pares de patas e 2 olhos. A abelha tem patas, olhos e asas. A abelha tem 3 pares de patas e 5 olhos. A abelha utiliza as patas para a sua higiene. A abelha alimenta-se de insetos. A abelha tem 3 pares de patas e 3 olhos. A abelha tem 3 pares de patas e 5 olhos. Cerca de 17.000 apicultores registados, correspondente a um universo de aproximadamente 40.000 apiários e 577.000 colmeias. Cerca de 17.000 apicultores registados, correspondendo a um universo de aproximadamente 40.000 apiários e Então, Matilde, diz-me como é que achaste que a entrevista correu? Sentiste que alguma das questões não estava bem elaborada? Que a tua entrevistada teve alguma dificuldade a responder a alguma questão? Eu acho que a minha entrevistada ficou com dificuldade na 2.1. Muito bem, porquê? O que é que achas que não percebeu exatamente a pergunta? Porque a pergunta só quantas partes e não quais são. E faz aí um bocadinho de confusão, não é? Sim. Ok. De resto, e as outras questões? Acho que foi
Achas que estão bem as nossas questões formuladas? sim. Ok, obrigada. Então, está bem. Então, Luana, diz-me como é que correu a tua entrevista. Bem, Sentistes ou detectastes alguma dificuldade do entrevistado a responder a alguma questão? algumas dificuldades. A que questões? Tens? A 2.1, a 6.1, a 21, e a mais nenhuma. Mas diz-me uma coisa, essa dificuldade que tu sentistes tem a ver com a forma como a pergunta está feita ou tem a ver por falta do conhecimento do A entrevistado? forma como a pergunta está feita. Suscitou alguma dúvida? Foi a pessoa que entrevistastes? Está bem, obrigada, Luana, tá? Alfonso, como é que achas que correu a tua entrevista? Correu bem. Sentiste alguma dificuldade no teu entrevistado a responder a alguma pergunta? Sim, em duas perguntas. Nas doenças das abelhas e como era constituída a colmeia. Mas porque tem dúvidas em perceberem constituída em que partes, não é? Sim. Então, Catarina, diz-me lá, sentiste já alguma dificuldade em alguma questão que a tua entrevistada tivesse a responder às questões? Sim, eu acho que ela, a minha entrevistada, na 6.1, tive um bocado de dificuldade em perceber a que é que se estava a referir referencial. Muito bem. E em relação às outras questões, sentiste alguma dificuldade ou achaste que ela respondeu sem grande dificuldade, percebeu exatamente o que nós estávamos a perguntar? Sim, ela percebeu. Pronto, olha, muito obrigada, está bem, Catarina. Então foi mesmo só essa, certo? Foi. Tá, obrigadíssima, tá? A escola é de todos os que nela diariamente trabalham e dos que após o seu encerramento lhe dão continuidade. Unidos desta forma, tornaremos o nosso planeta mais sustentável.